Tudo começa 10 anos no passado, com a garotinha Fena se separando de seu pai quando o navio dele foi atacado. Ele diz para ela ir para o Éden, e um garoto chamado Yukimaru ajuda ela a fugir, dizendo que um dia vai encontrá-la. Nos dias atuais, alguns homens estão comentando sobre como tem uma garota linda com a pele branca como a neve e um cabelo que brilha como prata, e algum playboyzinho ganhou o leilão para passar a primeira noite dela. Logo vemos Fena, já maior, dizendo para Angie que não tem como deixar que algum homem faça o que quiser com ela. Ela tem vários planos para escapar dali, mas todos eles esbarram no mesmo problema. Só funcionariam se ela tivesse dinheiro, e isso é algo que ela não tem. É aí que entra outro plano, roubar o dinheiro sujo dos ricaços. Ela tem algo que, se misturar 2 doses no vinho, funciona como sonífero. É assim que ela vai pegar o dinheiro do playboyzinho que ganhou o leilão. Tem vários empecilhos no plano dela, como passar despercebida pelos guardas e arrumar um barco para fugir. Angie não acredita que vai dar certo, mas Fena não está nem aí. No caminho contam para ela que Maxiver, o rapaz que ganhou o leilão, é meio excêntrico, mas se ele gostar dela, vai gastar muito dinheiro ali. E 1/10 do que ele gastar vai pertencer a ela. Uma parte do plano dela já está dando errado, pois ela achou que estaria no 2º andar, mas estará no último. Ela finge que está com dor no corpo todo e diz que se recusa a ir até lá. Mas não tem jeito. O homem começa a ameaçar ela, dizendo que ela tem que aprender a se comportar. De repente, a ajuda chega pela janela. Ninguém esperava, mas um homem invadiu e até chama a moça de Senhorita Fena. Ela reconhece os dois. O mais velho é Salman e o outro é Otto. Eles dizem que tem um barco preparado e ela deve vir rápido. Ela está meio confusa, mas lembra de ter sido ajudada por eles quando garotinha e decide confiar nos dois mais uma vez. O supervisor do bordel diz que ela é só um objeto para usarem ali, e ela dá logo uma bicuda para que ele pare de falar bobagem. O playboyzinho não gosta nada de saber que ela escapou, e o supervisor apanha de novo. O alarme soa, todos já sabem da fuga, e o grupo percebe que está correndo para o lado contrário. Como a ilha é comandada pela capital, os militares VIP usufruem dela. Por isso tem tantos guardas por ali. Inclusive, tem guardas vindo para onde eles estão. E apesar de Fena dizer que ele ganhou uma pança, Otto diz que dá conta de alguns guardas, mas quando ele chega lá fora, eles já estão caídos, e os outros dois acham que foi Otto mesmo que deu um jeito bem rápido em tudo. Os que ajudaram na fuga percebem que eles estão correndo para o lado errado de novo, e logo o grupo também percebe que está. Fena diz que sabe um caminho para chegar rápido onde precisam, e quando aparecem guardas eles nem hesitam em deixar Salman para trás, já que ele se oferece. Angie está sendo interrogada e diz não saber de nada. Diz que Fena tinha uns planos malucos que com certeza não funcionariam. Maxiver perde a paciência e Scone diz que não vai permitir agressões a uma donzela, salvando ela da garrafa. Otto diz que Fena não deve se preocupar. Salman foi um lanceiro sem igual no passado, vai dar conta de 2 guardas. Mas ele não parece acreditar muito nas próprias palavras. Salman foi mesmo pego, e finge que está sem dentadura para que os guardas não entendam o que ele fala. Fena pergunta como souberam que ela estava ali, mas o coitado do Otto nem ouviu porque estava para trás. Não aguenta mais tanto correr por aí. Ele se faz de durão, mas repentinamente é atacado por alguns caras que dizem ter encontrado a donzela sagrada, a marginal branca. Eles querem sumir com ela no mar para que ninguém encontre. Fena pensa em Yukimaru e os malfeitores vão caindo um por um de forma rápida e silenciosa. A única coisa que Fena ouvia era um zumbido de metal. Seu salvador está ali, com uma armadura de samurai. Ela diz que já o viu antes, que se lembra de seus olhos. Pede desculpa se estiver confundindo, mas diz que ele é diferente dos outros homens da ilha, que são todos uns animais que querem apenas usar as mulheres. Ela tem certeza que assim como foi salva da outra vez, também foi agora. Quando ela vai dizer que aquele é Yukimaru, ele acerta ela com um galho, deixando ela desacordada e com um galo na cabeça. Ele até comenta que ela está irritante e barulhenta como sempre, e ela tem um sonho com memórias distantes, memórias dela e de Yukimaru quando crianças. Fena acorda num barco com os 2 homens dizendo que ela deve descansar. Conseguiram escapar da ilha. A maré e o vento estão a favor, e Fena está sã e salva e muito agradecida pelo que os dois fizeram. O cachorro dela, Brule, também está ali, não quis sair do seu lado. Quando ouve que Fena foi salva por um espadachim de capacete, Salman diz que também foi salvo por alguém assim. Ela pergunta se Otto conhece o espadachim, mas antes que ele responda qualquer coisa, o clima fecha e a Ilha Goblin se revela. Todos os que ajudaram estão lá, surpresos pelos velhotes terem chegado também.
Otto sabe dizer as direções do lugar e conta que um antigo camarada de guerra vive naquele local. É alguém que o salvou na Guerra Espanhola e manuseia sua espada de um jeito assustador. Yukishsa, mestre da vila, aparece e Otto confirma que aquela com certeza é Fena. Depois das apresentações, ela vai direto ao ponto, querendo saber por que está na vila. O mestre diz que seus tataravôs tiveram um navio encalhado e foram salvos e acolhidos por um senhor da família Hauptmann, a família de Fena. Desde então, eles protegem os descendentes da família Hauptmann como retribuição pelo favor. Franz, pai de Fena, lutou várias batalhas ao lado do mestre Yukishsa. Na última noite de Franz, ele confiou uma pedra a Yukimaru, pedindo que a protegesse com sua vida, mas nem o mestre sabe o que é aquela pedra. Muitos anos se passaram sem pista alguma, mas agora que Fena está ali, talvez ela possa saber de algo. Ela analisa a pedra e diz nunca ter visto, mas o mestre diz que o pai dela deve ter falado algo em algum momento. Só ela pode saber o que é aquilo. Karen é a responsável por apresentar o lugar a Fena. Ela quer mostrar a tecnologia da vila para a moça nova, mas Fena não parece muito interessada. Tanto que num descuido ela some. Ela está muito interessada nos arcos que vê, e Macabá entrega para ela um de uma cor que ela gosta muito. Apenas Macabá produz arcos como aquele, e apenas uma pessoa na vila consegue usá-los. Fena fica impressionada com os movimentos do arqueiro e a precisão, mas na vez dela de tentar, tudo dá errado. As flechas vão para todo lugar, menos para o alvo. Ela recebe uma ajudinha e percebe que não se trata de força, mas sim de jeito. O arqueiro habilidoso se chama Chitan. Está na hora de uma pequena refeição que fazem entre o café da manhã e o almoço. Tsubaki é o responsável pelo preparo e tem mais gente ali, curiosa para ver Fena. São os gêmeos Enjo e Kaede, ou como a Karen gosta de chamá-los, Formiga 1 e Formiga 2, porque caso eles incomodem, é só pisar neles. Perguntam sobre Yukimaru, e Fena tem finalmente a certeza que era mesmo ele. Mais tarde, enquanto pensa sobre a pedra, Yukimaru aparece e Fena fica meio sem jeito por falar com ele depois de tanto tempo, mas logo ele acerta ela antes que comece a falar e não pare mais. Ela queria agradecer por ter sido salva 10 anos atrás, mas ele diz que não precisa, não foi salva. Ele lembra a ela que o pai dela deu a vida naquela viagem, e agora só ela pode saber o que fazer com a pedra. Também que todos cumprem funções e responsabilidades em suas vidas. Só um covarde fugiria disso. Ainda mais tarde, ela se encontra pensativa sobre o que o destino trará. Ela usa a espada que Yukimaru deixou e faz um novo corte de cabelo. Diz ao mestre que deseja se lembrar mais daquele dia que tanto quis esquecer, que por agora só lembra da palavra Éden. A viagem que o pai dela não pôde terminar, ela está disposta a terminar. O mestre diz que ficando naquela ilha, ela não vai encontrar nada, mas pode pegar um navio emprestado e levar a maior força de combate da ilha com ela. Os dois senhores estão tão emocionados que não deixam nem a Karen explicar direito sobre o barco. Quando Fena vai devolver a espada, Yukimaru diz que ela pode ficar. Ele diz que o corte de cabelo ficou bom, mas ela não ouve direito e não para de perguntar o tempo todo o que ele disse, já levando outra na cabeça. Vai ser uma jornada e tanto. Scone diz que Maxiver tem que trazer Fena de volta, custe o que custar. A Inglaterra controla muitas terras nesta história. Não podem descobrir que a ilha é usada por piratas. O nome do navio que Fena está é Bonito. Karen chamou assim porque atum bonito é muito gostoso. Uma reunião está para acontecer, para planejar os próximos passos da viagem, mas Fena interrompe o início dizendo que quer comprar roupas. Explicam que estão indo para Barbaral, uma cidade independente onde piratas do mundo todo vão para liquidar seus tesouros. Uma ilha pirata onde ela vai poder comprar o que quiser. Yukimaru aparece e é ele quem vai ficar no navio enquanto os outros vão para a ilha. É um lugar bem grande e os gêmeos já ficam de olho nas moças bonitas, mas logo são repreendidos. Todos já vieram ali antes, só Karen que não, e Yukimaru sempre perde e fica no navio. Parece que controlar toda a equipe é bem complicado, já que cada um deles vê algo que quer fazer por ali. Tsubaki, com a ajuda de Makaba, até tenta fazer o possível, mas quando menos se espera, já não estão mais todos reunidos. Os gêmeos estão junto de Fena, que pensa em comprar comida. Eles percebem que muitos olham para ela, deve ser por causa do cabelo. Então dão ideia de comprar roupas antes de comer. Ela tenta vários estilos diferentes e no fim o que agrada é um que deixa ela bem parecida com uma pirata.
Yukimaru começa a explicar para o cachorro sobre um gerador aleatório, que é o que foi usado para decidir quem fica no navio, e se frustra por ter perdido de novo. Fena e os gêmeos fizeram um banquete, e enquanto andam, algo chama a atenção da moça. Ela encontra uma pedra parecida com aquela que tem, e o vendedor só diz de onde ela veio se comprarem, mas o preço é muito alto. Quando percebe que é caro para eles, o vendedor diz que aceita corpos também. Mas Endio se irrita e diz que quem vai negociar é ele e não a moça. Ele mostra um isqueiro, que na história é invenção da Karen, e o homem se impressiona. Eles querem que ele peça desculpas à capitã e também dê informações sobre a pedra em troca. O que conseguem é saber que ela foi esculpida em uma cidade da Alemanha e que pode ter pertencido a uma família real. Apesar de ser apenas um rumor, Fena está mais do que decidida de que agora eles têm que visitar a tal cidade na Alemanha. Os gêmeos relutam um pouco, mas quando Fena chama eles de gêmeos mais legais do mundo, lembrando do conselho de Angie, que é só elogiar os homens que eles fazem o que você quer, os gêmeos realmente concordam em ir e se acham o máximo. Problemas à frente. Maxiver está ali, com um bando de piratas. Os gêmeos pensam que não vão ser de nada, mas parece que tem gente habilidosa do lado de lá. Quando os outros voltam e percebem que nem Fena nem os gêmeos estão no navio, Yukimaru se preocupa com ela e imediatamente sai de lá. A batalha está acontecendo e dão mais trabalho do que os gêmeos esperavam. Pior ainda, eles estão cercados. A sorte é que Yukimaru é muito rápido e dá um jeito em todos os homens que estavam bloqueando o caminho em um piscar de olhos. Ele diz para Fena ir para longe e avisa os inimigos que não têm interesse em eliminá-los por nada, podem fugir. Os gêmeos agora já não têm mais a preocupação de defender Fena enquanto lutam, então começam a mostrar suas verdadeiras habilidades. Até dizem para Yukimaru levar Fena para longe dali que eles dão um jeito. Ele faz isso mesmo, pega ela pela mão e começa a correr, até chegar em uma parte sem saída. Como os inimigos têm um atirador, o único modo de sair dali é pulando, e é isso que Yukimaru faz. Ele pula e começa a correr pelos telhados. A atiradora tem certeza que conseguiu acertá-lo, mas ele não para de correr. Fena agradece por ter sido salva, mas diz que o rapaz tem que tratar as moças com mais delicadeza, até que ela percebe que ele está machucado. Ele não deixa ela encostar e diz que não deve se preocupar, só pegou de raspão. Além disso, Fena deve deixar de ser imprudente. Todos estão se arriscando por ela, é melhor pensar antes de fazer as coisas. Mais tarde é hora da punição dos três patetas, e enquanto Yukimaru diz para Chitan que está preocupado com as mulheres piratas, os três são sentenciados ao arremesso. Maka balança todos ao mar. Maxiver está sendo punido e o nome daquele homem que ele chamou de Scone na verdade é Abel, que está pensando se Fena faz ideia de quem ela realmente é. O destino agora é a Alemanha, e Fena, depois de fazer curativo em Yukimaru, começa a discutir com ele porque ela quer ser útil para o grupo. Mas ele diz que não dá, ela querer isso só vai trazer problemas. Chitan acha estranho ele levantar a voz em vez de bater na cabeça como sempre faz. Ele vai até Fena dizendo que o navio todo ouviu a gritaria, e ela não deve se chatear. Yukimaru é assim mesmo. Ela quer aprender a combater, mas arco não parece muito algo que ela vá conseguir. Karen também não vai ser alguém que ensinará fácil. Ela quer ensinar todos os mecanismos e a história da pólvora antes do combate. Chitan disse que a pessoa com o nível mais próximo de Fena é Tsubaki. Então ele seria ideal para ensiná-la. Ele se irrita ao ser chamado indiretamente de pior espadachim e manda sair dali. Ninguém quer ensinar Fena. Numa conversa descobrimos o motivo do arco e flecha. Chitan sempre teve que ser salvo por Yukimaru, de tanto tentar ser melhor que ele. Então agora quer ser ele quem salva o espadachim estando na retaguarda. Ele se oferece para ensinar Fena a usar uma espada, mesmo não sendo bom com espadas. Ela também quer ficar forte o suficiente para proteger Yukimaru. Parece que Yukimaru, além de perguntar sobre Chitan, ia se desculpar, mas Fena começa a falar sem parar e vai embora. Fala tanto que diz até que Chitan tem mesmo jeito com as mulheres. Os dias vão passando e Fena vai sendo treinada por todos em todo tipo de coisa. Para quem não queria ensinar ela, até que eles estão sendo de grande ajuda. O último dia de treino antes da chegada ao vilarejo Destino teve uma atrapalhada e sermão da Karen. Mas também comida deixada por Yukimaru com um recado para Fena comer tudo. Um homem diz que a pedra parece mesmo com o que fazem por ali, mas não é como fazem atualmente. Quando se desculpa por não poder ajudar, uma mulher chamada Arya aparece e pede para olhar a pedra.
Quando ouve que querem todas as informações que puderem e que vão recompensar à altura, ela se apresenta e diz que os levará a alguém que deve saber sobre a pedra. No caminho, Arya e Yukimaru conversam casualmente sobre a vila e também sobre ele ser um espadachim. Os gêmeos ficam enchendo Fena, dizendo que os dois mal se conhecem e já estão tão íntimos. E parece que ela realmente fica afetada com a situação. Chitã vai até Yukimaru e praticamente manda um "Cara, ela tá tão na sua". O rapaz nem tinha percebido. Arya pede um favor para ele, que era afiar uma faca que o avô dela ganhou de seu pai quando era garotinho. Ele gosta tanto do resultado que diz que tem que retribuir o favor. A primeira coisa que ele diz é que aquela pedra definitivamente foi feita ali. Na pedra tem uma marcação invisível a olho nu que tem informações sobre ela. Consultando um livro de registros, ele vê que a pedra não é dali, foi trazida da França um bom tempo atrás, e a pessoa que encomendou foi La Pucelle d'Orléans, a própria Joana d'Arc. Ele não se impressiona com isso, eles têm muitos clientes famosos e de famílias reais. O que o impressiona é o ano estar marcado 1436, sendo que Joana d'Arc teve seu fim em 1431. Como pode uma pedra feita 5 anos após seu fim ter sido comissionada por ela? Apesar do grande mistério, eles acham que tudo foi de grande ajuda e agora se despedem para seguir viagem. Fena lembra de ter ouvido o termo La Pucelle, ou ela chamava alguém ou alguém a chamava assim. Longe dali, Abel encara a pintura de uma mulher e diz La Pucelle, até que o informam que eles já partiram. Chitã recebe uma mensagem que não sabemos o conteúdo, mas é mostrada uma memória do mestre falando com o irmão de Chitã. Descobrimos que o irmão dele, chamado Kei, salvou Yukimaru no dia de um ataque. Mas pode ser que Yukimaru agora esteja ou já tenha estado sob domínio da magia de alguma bruxa. Deixando o mistério de lado, todo o pessoal está discutindo o próximo passo da viagem, que é seguir um mapa que o prefeito da cidade anterior, aquele que analisou a pedra, entregou para Fena. Quando eles chegam lá, existem muitos buracos pelo local. O mapa não diz exatamente qual deles era para entrar. Eles estão sendo observados. São os piratas de antes. É difícil escolher em que lugar entrar, mas quando Yukimaru sugere que se separem caso o plano seja ver tudo, Fena escolhe uma porta rapidinho. Parece que Fena acertou em cheio. O lugar é bem diferente para ser uma mina comum. Existem 2 portas à frente e Fena escolhe uma por pura intuição, e é para lá que eles vão. Não parece um cemitério, parece que as pessoas foram forçadas a ficar lá dentro, seja por uma quarentena ou por alguém. A Karen fica tão apavorada que acha que o local é assombrado. Mais uma vez confiam na intuição da Fena para escolher qual caminho seguir. Agora parece até que por um instante ela se torna outra pessoa, de tanta certeza quando diz o lado. As piratas de antes continuam na cola, e parece que a líder não confia muito na intuição de uma delas, porque pede para ela escolher um lado e vai para o outro. E dá certo não confiar, elas também vão para a direita, mesmo caminho que Fena disse. Fena está diferente, já nem fala mais, apenas segue pelos caminhos em silêncio, o que causa um certo estranhamento no pessoal. A capitã pirata até diz bom trabalho para sua companheira, mas sempre segue o caminho oposto. Yukimaru se preocupa com Fena estar estranha, e Chitã pergunta se ele está apaixonado, mas o rapaz diz para não falar bobagens. Fena sente que já esteve ali. É como o mestre disse, há várias coisas escondidas na memória da moça. Todos ficam pensando em como abrir a porta, mas surpreendentemente Fena conhece o segredo e consegue abrir. Yukimaru segue preocupado, mas ela parece tão certa do que faz que Chitã diz para não atrapalhá-la. Ela pede que coloquem a tocha num recipiente e logo todo o local fica iluminado. Logo à frente chegam num local em que a pedra se encaixa perfeitamente, mas parece que não muda nada. Makaba diz que dá para ver algo olhando de uma abertura específica e são as tais marcações invisíveis a olho nu que foram faladas antes. Karen quer pincel e tinta para anotar o que vê, e Fena se separa do grupo enquanto todos parecem distraídos com a nova descoberta. Ela segue como num transe até o túmulo de Joana d'Arc e não entende como foi atraída para lá, até que é pega de repente. Números romanos. Foi isso que anotaram, e acham que talvez seja latitude e longitude, mas é bem complicado de decifrar. Quando percebem que Fena não está ali, já é tarde. As piratas estão lá, fazendo ela de refém. Todos largam suas armas e a capitã das piratas pede que Karen diga logo a localização de Eldorado.
Karen entrega o que acabou de anotar, e a capitã revela que conhece os guerreiros Goblin, que acabaram com 3.000 homens num piscar de olhos numa batalha. É uma honra conhecer os descendentes deles. O plano de Grace, a capitã, é deixar todos os guerreiros ali e trancar a saída. Para ela, não há como escapar, e em algum momento os guerreiros não aguentarão mais de fome. Ela não devolve Fena, já que pensa precisar dela para desvendar as coordenadas. Não dá tempo de chegar na saída, elas explodem tudo. O barulho é tanto que Tsubaki até acorda de sua soneca. Foi uma explosão e tanto, mas Karen está bem. Fena foi levada até o navio de Abel, que fica bravo por não terem trazido ela ilesa como ele pediu. Diz até que não há recompensa. Ele se ajoelha e beija a mão de Fena, pedindo desculpas por como a trataram. Também diz que ela é belíssima e que finalmente a conheceu. Esteve procurando por 10 anos e a chama de princesa, como na realeza. Os samurais estão procurando algum jeito de sair dali, com Yukimaru procurando por algum explosivo que não tenha explodido. Eles podem usar isso para um plano de fuga. Ele realmente encontra um e eles fazem uma rápida jogada para explodir uma abertura que se fez e deixá-la grande o suficiente para entrar água e poderem sair dali, já que perceberam que estão logo abaixo do rio. O plano funciona e todos eles conseguem sair de lá, já perto de Tsubaki. Abel diz Lapucelle e revela para Fena que conheceu a mãe dela. Ele a descreve como algo muito belo de se ver, que trazia felicidade só de olhar, e diz que Fena é igual a ela. Ele sabe que Fena não sabe nada sobre a própria mãe, mas antes ele quer conversar sobre os samurais. As histórias são que os guerreiros goblins só trazem destruição por onde passam, e não tem dó de ninguém, mulheres ou crianças. Yukimaru e os outros estão com um plano de trazer Fena de volta, mas Chitan diz que as ordens do mestre Yukishsa foram para voltarem assim que conseguissem coordenadas ou um mapa. Abel continua dizendo que os goblins procuram por um tesouro lendário há séculos, e Chitan confirma isso, a espada Kusanagi, um dos 3 tesouros do Japão, desaparecido. A missão confiada ao clã deles é encontrá-la e levar de volta. O lugar onde está a espada é o chamado Éden. Os tesouros de todas as lendas do mundo estão lá. O trabalho dos samurais começa quando chegarem lá, e os Hautman são uma linhagem com ligações com o Éden. Durante a servidão aos Hautman, os Goblin descobriram a ligação deles com o Éden. A única chave para chegar até lá é Fena, e por isso Abel diz que os Goblins a salvaram e estão apenas usando ela. Ela não quer acreditar em nada disso. Todos os guerreiros não ligam para essas coisas, querem salvar Fena, mas Chitan diz que ele já informou terem as coordenadas. Agora tem que cumprir a ordem de voltar ou estarão infringindo a lei. A situação é bem problemática, já que Kei está vindo. Se eles desobedecerem e forem salvar Fena, serão caçados até os confins da terra como rebeldes que devem ser executados. Yukimaru quer partir sozinho, tornando-se assim o único fugitivo para que os outros não precisem. Chitan pede que ele abra os olhos. Fena é a bruxa que enfeitiça todos que conhece. Yukimaru diz que por 10 anos não conseguiu esquecer o desespero no rosto dela conforme ela se afastava naquele dia. Ele nunca mais vai soltar a mão dela. Vai salvá-la agora e ninguém pode impedir. Quem tentar pará-lo vai encontrar um fim. Os outros só podem assistir com tristeza enquanto ele parte e enquanto Fena pensa em todos eles. Os pensamentos dela são interrompidos por alguém que traz roupas, e em seu cômodo, Abel está feliz por finalmente poder encontrá-la. As piratas ficaram com o colar de Fena. Cody é o nome do jovem. Ele foi salvo por Abel de viver como um escravo de Maxiver quando tinha 5 anos. Ele fala algo que chama a atenção de Fena, que é impossível ela obter mar cerúleo e nuvens chuvosas. Só pode escolher um caminho. Ela também ouviu isso num sonho. Grace está ali, querendo ver Fena, mas Cody não quer deixar. Ela não liga para nada. Invade o quarto perguntando onde Fena conseguiu aquele colar, já que é o mesmo que Grace deu para Abel. Ela interroga Fena, querendo saber o quão íntima ela é de Abel e por que o homem está obcecado por ela. Quando ela sai lá para fora segurando Fena, percebe que Abel não está de brincadeira quando se trata de proteger a moça. Ela larga Fena e depois pergunta se as coordenadas não levam para Eldorado, mas Abel apenas diz para ela sumir da frente dele. Grace sai e as outras piratas ficam questionando se ela realmente vai sair assim mesmo sem fazer nada. Ela ordena que preparem para atirar os canhões. Dentro do navio, Abel revela a pintura de Helena, é a mãe de Fena. No navio dos samurais tudo está bem quieto, até quase melancólico. A única agitação que acontece é quando eles vão indo para fora e descobrem que todos estão com o mesmo plano, de resgatar Yukimaru e Fena. Todos menos Chitan,
que aparece por último e diz para fazerem o que quiserem, porque ele vai para casa. Makaba diz para Chitã que ele começou a usar o arco que ninguém consegue usar para proteger Yukimaru. Ele já fez isso muitas vezes e o círculo de amigos só aumentou, sendo Fena a última a ter entrado. Eles não estão indo salvar Yukimaru e Fena por causa do código deles, ou por motivos pessoais, mas sim porque são seus amigos. Por fim, diz que Yukimaru se mete em problemas se não for protegido, e proteger ele é papel do Chitã, que deve vir junto. Helena Desarmoise, mãe de Fena. Aquela é a única imagem existente dela e foi pintada pelo próprio Abel. Ele diz que ainda está pintando, baseado em suas memórias de garoto, mas não consegue chegar nem na metade da beleza original. Fena percebe que ele amava sua mãe e pergunta se a mulher sentia o mesmo. Quando ele começa a dizer, "Eu preciso saber, será que Helena me amava? Se sim, por que ela te pegou e..." Não completa a frase, vem um tiro de canhão. Abel segura Fena depois do impacto e diz o nome de Helena, surpreendendo a moça. Informam ele sobre o ataque e ele pede que Fena não saia dali. Ele passa as ordens para seus subordinados, manda carregarem um canhão que é uma arma nova, feita para derrubar muralhas. Yukimaru de longe não entende nada e as piratas percebem que o outro navio está se preparando para atacar. Elas pensavam estar preparadas para o confronto, mas com o poder ofensivo da nova arma, não existe confronto algum. É tão poderoso que justifica porque foi criado para ser usado contra muralhas. Abel diz, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 16, e depois se retira, deixando o capitão sem entender. Yukimaru atravessa o Mar de Fogo enquanto tem uma memória de dizerem para ele em um treino que ele não vencia porque tinha medo. Não podia ter fraqueza no coração. Deve cortar o medo com a calma e pensar no que deve ser feito no momento. Agora ele pensa em como não hesitaram. Acabaram com tudo num único tiro e que não acertariam um navio que estivesse com Fena a bordo. Quando Abel volta, Fena não está lá. Ela está lá fora, apavorada pelas lembranças do dia que atacaram o navio do pai dela. Em suas memórias, existiam demônios vermelhos e também demônios azuis. Agora ela está em estado de choque e o capitão, pensando que ela é uma qualquer, diz para colocarem ela na prisão. Não quer uma mulher louca andando por seu navio. Ela só consegue gritar por Yukimaru e é bem nessa hora que o rapaz aparece. Ele pede que ela fique parada, não vai deixar que encostem um dedo nela. Os homens não querem atirar porque acertarão a hóspede do Sr. Abel. Abel chega e acerta Yukimaru, que o reconhece de alguma memória. O rapaz cai e Fena novamente está em desespero. As ordens de Abel são para que levem ela para o quarto e que deem um fim no rapaz. Não vai ser tão fácil, os reforços chegaram, os samurais estão ali. São muitos inimigos, não param de vir. Então Makaba aparece e usa uma enorme cortina de fumaça para tentar conter a situação. Funciona. Abel atravessa a fumaça e olha para o mar, vazio. O navio submarino aparece bem longe, com Yukimaru e Fena resgatados, nem tão são e salvos. Todos estão muito preocupados com o estado de saúde de Yukimaru. Precisam chegar numa cidade o mais rápido possível para que ele receba cuidados médicos. Lá fora, Chitã se lembra do dia que atacaram o navio do pai de Fena e Yukimaru foi o único sobrevivente. Quando chegam na cidade, as notícias são boas. Como eles conseguiram impedir a infecção, o rapaz só vai precisar de tempo para se recuperar. Makaba diz que foi graças a Fena que ele está salvo, mas Chitã diz que na verdade foi por causa dela que Yukimaru acabou na situação em que está. Ele diz que Fena é uma bruxa e ela estava ouvindo. Eles pedem para que ele não guarde segredo, e vem uma lembrança do mestre dizendo que Fena vem de uma linhagem de bruxas que enfeitiça os homens e traz ruínas. Caso ela fizesse isso com Yukimaru, Chitã deveria acabar com ela. Dizem para Chitã parar de descontar tudo em Fena. Eles fizeram tudo porque quiseram. Antes de sair, ele diz que 10 anos atrás, e também agora, Yukimaru se feriu por culpa dela. Mais memórias. O irmão de Chitã achava ele patético como espadachim, e Yukimaru muito bom. Quando Chitã se interessou em um tipo de arco, Makaba disse que aqueles eram falhas, e ele pensou que eram iguais a ele. Não demorou tanto para que ele se tornasse o único a usar aquele tipo de arco rígido, com disparos imprevisíveis. Fena, com a ajuda de seu cachorro, encontra Chitã, e quando ela chega começa a falar e não para mais. Fala que ele tem que ensinar ela ainda a usar o arco e que quer viajar com todos eles. Também fala que se fosse mesmo uma bruxa, usaria seus poderes para ser boa no arco. Ela fala tanto que Chitã até consegue entender o porquê de Yukimaru acertar ela na cabeça de vez em quando.
ele já está convencido a partirem todos juntos em viagem assim que seu amigo se recuperar. Yukimaru acorda e não sente suas pernas. É que Fena está dormindo em cima delas. Então ele não vê outro modo a não ser acertar ela mais uma vez. Ele pergunta sobre Chitã e Fena diz que ele foi ao centro de entretenimento com o doutor outro dia. Saber disso é o suficiente para Yukimaru entender que ele está bem. Ele pergunta sobre o navio da marinha e Fena faz um resumo de tudo. Ela pede desculpas, está tão confusa que não consegue nem entender quem ela é. Yukimaru diz que talvez ela encontre a resposta onde ele prometeu ao Franz que a levaria, ao Éden. Fena se mostra com medo de ir até lá. Pensa em talvez só continuar viajando o mundo todo com eles, assim não teria mudança. Yukimaru diz que tudo bem ela pensar assim. Onde ela quiser ir, ele vai junto, e onde ela quiser parar, ele também para. Também conta para ela que ouviu que na vida todos têm 2 momentos de alegria maiores que todos os outros. Quando nascem e respiram pela primeira vez e quando aprendem o motivo pelo qual nasceram. Ele acha que Fena só entenderá tudo isso indo ao Éden, e ele está disposto a continuar do lado dela. Ele vai se tornar mais poderoso para proteger todos que viajam e jura que vai manter Fena segura. Nunca mais soltará sua mão. Logo depois, diz que está esfriando e é melhor entrar, e a pobre Fena não sabe nem o que fazer depois de tudo aquilo. Enquanto isso, Abel continua com suas pinturas, dizendo que encontrará Helena muito em breve. Abel tem alguma lembrança e parece meio perdido ali em seus aposentos. Cody aparece dizendo que o capitão perguntou se tem alguma instrução e ele responde que sabe para onde os outros irão. Devem definir um curso a norte e noroeste. Ele tem mais uma lembrança sobre estar pintando um dia e precisar se proteger da chuva. Procurando algum lugar para se abrigar, ele encontrou uma moça que estava dançando e que perguntou se ele se perdeu por ali porque ela também estava perdida. Seu nome era Helena. Ele contou para ela que supostamente era um príncipe destinado a nunca ser rei, por não ter ninguém. Helena foi sua primeira amiga e eles passavam cada vez mais tempo juntos. Certo dia, aparentemente ele foi impedido de se encontrar com ela. Aquele homem era Franz. Outro dia, andando por aí, Abel ouviu que Helena fugiu com Franz, levando o filho do rei no ventre. Tempo depois, Abel é informado que Helena foi capturada e ele pergunta por que ela fugiu. Ele não iria ligar se ela estivesse grávida de seu pai, apenas queria ela ao seu lado. Sem ela, ele fica sozinho no mundo, não quer que ela o deixe. Helena diz que um homem a contou que se o pai não fosse um rei, Lapucelle não nasceria. Mas agora a missão dela terminou e ela só precisa retornar ao Éden. Que todos que receberem uma missão serão guiados ao Éden. Talvez se Abel encontrar a criança um dia, signifique que ele também terá uma missão. Ela se despede dele dizendo que ele foi a única pessoa que ela amou neste mundo, e depois recebe o destino que recebiam as consideradas bruxas antigamente, a fogueira. Apesar de tudo, no fim ela ainda sorriu para Abel. Ele se convenceu que não restava mais nada ali para ele. Helena deveria aguardar que logo ele estaria com ela. De volta aos samurais, Yukimaru ainda sente um pouco de dor, mas nada problemático. Fena pergunta para ele o que ele quis dizer com aquilo de antes, e ele diz que ela deve ser mais específica. Ela respira fundo e ele diz que devem entrar porque começou a ventar. Ela decide ficar mais um pouco e começa a cantar, o que surpreende o rapaz. Para surpresa dela, Yukimaru sabe a canção. Era algo que ela cantava quando menor e nem lembrava. Ficou na cabeça dele de tanto ouvir. Ela lembrava só a melodia, mas ele lembra a letra toda. Ele pensa que a letra não faz sentido, mas para Fena começa a fazer todo sentido, porque fala sobre o mar cerúleo, nuvens brancas, uma pedra mostrar o caminho. Pode ser que seja isso que indique onde fica o Éden. Depois de um esforço entre os dois para tentarem desvendar a música, Fena se lembra de algo importante, que o nome dela é vice-versa, ou seja, pode ser que tudo funcione, mas ao contrário. Eles chegam até uma coordenada, e Fena pensa que talvez não seja nem ela buscando pelo Éden, mas sim o Éden por ela. Talvez quando ela fizer a escolha correta, alguém avisará. Eles devem avisar o pessoal. Longe dali, Cody pensa que tudo está alinhado. A situação é explicada para todos e eles não estão tão longe do destino que desvendaram. Com todos de acordo e com Fena dizendo que espera que todos confiem nela e a sigam, o próximo destino está marcado, é o Éden. Alguns estão meio sem saber o que fazer agora que estão próximos do destino da viagem.
Karen está um pouco nervosa, pensando se é ali mesmo o Éden, e Fena sente que tem algo esperando. Olhando de longe é uma ilha minúscula, mas Fena diz que está vindo. De início pensam ser um terremoto, mas do nada surge uma grande ilha, e em algum lugar dela Fena sente que está o Éden. Quando chegam na ilha, Fena começa a mostrar o caminho como se fosse algum lugar que ela já conhece, mesmo sem saber. Os outros estão todos impressionados com o visual de lá. Ficam mais ainda quando chegam em umas cachoeiras. Os gêmeos vão checar e em uma delas existe mesmo uma passagem. Quando chegam do outro lado, aparece uma vista ainda mais impressionante que a anterior. São muitos prédios bem altos, como se fossem ruínas antigas. O caminho até lá embaixo é bem longo, mas todos continuam seguindo. Quando chegam lá, Fena sabe novamente dizer para onde eles têm que ir. A intuição dela tem melhorado nos últimos tempos. Parece que toda a dúvida está desaparecendo de sua cabeça. A única que sobra é sobre um assunto delicado, Yukimaru. Ela até desconversa quando Karen pergunta sobre os dois. Mas não tem jeito. Na hora de descer um pequeno penhasco, ela precisa da ajuda dele. Chitan uma hora pergunta se não está parecendo fácil demais e Yukimaru concorda. Apesar da preocupação, continuam seguindo em frente. Abel também chega na ilha. Enquanto todos continuam seguindo, vários livros chamam a atenção pelo caminho, e Karen até pensa que podem ser os 100.000 volumes da Biblioteca de Alexandria. Eles chegam em uma porta e Fena e Cody dizem juntos que a única coisa necessária agora é o chamado. Ela aciona um mecanismo que faz a porta se abrir, e depois de aberta vem um brilho muito forte que deixa todos sem palavras. Lá dentro existe um tesouro, vários tesouros. Talvez um pirata de outra obra procure por algo parecido, mas enfim, é tanto tesouro que vem de todas as partes do mundo e de épocas diferentes. Fena diz que sua intuição aponta que ali não é o que o pai dela queria que ela visse, não é o lugar. Chitan investiga sozinho por aí, e Fena chega em outro local, onde tem uma forte sensação de que mais alguém esteve ali. Ela posiciona seus pés em um lugar marcado e começa a fazer uma dança que parece ativar algo nos pisos. Enquanto ela faz tudo isso, Yukimaru fica encantado, e ao mesmo tempo, Abel e seus muitos soldados começam a entrar na ilha. No final da dança, Fena parece surpresa pelo que acabou de fazer, e todos aqueles pisos que ela ativou se erguem, e ativam algo que fica parecendo um portal. É uma escadaria, a escadaria para o Éden. Ali é o lugar, o início e o fim, e chegou a hora de ver o que tem no Éden. Abel anda por lá com a mesma certeza de Fena. Ela e Yukimaru sobem as escadas e ela pensa no Mar Cerulho. Os dois ficam espantados com algo que vem à frente. É uma arca gigante destruída. Enquanto isso, na sala do tesouro, os gêmeos estão se divertindo com tanta riqueza, e Chitan tem certeza que encontrou o que estava procurando. Todos se dão conta que devem procurar pelos dois que faltam, mas Tsubaki consegue ouvir passos e todos se preparam. Abel diz que todos os tesouros lendários estão ali, foram reunidos para o dia que fossem necessários. O capitão se entrega à ganância, e Abel diz que qualquer pessoa que ficar cega pelo tesouro e perder a cabeça vai encontrar seu fim na hora. Os homens entendem o aviso e ele anuncia que sabe que os descendentes dos goblins estão ali e que devem se entregar para serem poupados. Tsubaki diz que os outros dois devem estar no destino final da viagem, então a missão deles ali é servir de escudo para eles. Não havia sinal deles pelo local, até que voluntariamente se mostram. Mas eles não estão em paz, estão prontos para lutar. Abel entende e ordena ataque por parte de seus homens. Não é algo tão simples acabar com pessoas tão bem treinadas. Eles surgem do nada e acabam com muitos dos homens de Abel numa jogada rápida de esforço conjunto. Enquanto seus homens lutam, Abel segue andando sem expressão. Seus homens são muitos que não param de vir, e ele já está ali na escadaria para o Éden. Cody também está andando por aí. Fena não sabe porquê, mas tudo parece muito familiar. De repente, uma tempestade começa a se formar e Abel está lá, com seus olhos vermelhos e suas armas em mãos. Ele lembra do papo com Helena sobre aqueles que têm uma missão serem guiados ao Éden, e enxerga em Fena e Yukimaru, Helena e Franz. Ele também enxerga um jardim de flores, está hipnotizado ou algo do tipo. A batalha é árdua para ele, já que Yukimaru é muito habilidoso, e em pouco tempo Abel já não é mais capaz de usar uma de suas armas. Ele tem uma memória e se dá conta de algo. Yukimaru é o garoto daquela noite em que ele acabou com Franz.
Fena não quer que ele chegue perto do Yukimaru já ferido e ele continua com suas visões distorcidas, mas se dá conta que é Fena. Para ele agora está claro que Fena não é Helena e ele diz até que não precisa mais dela. Ele quer acabar com Yukimaru para que Helena apareça, mas como se fosse mágica, uma luz aparece, e não é apenas uma visão de Abel, já que os outros dois também podem ver. Quem está ali é Helena, e Abel diz que veio vê-la assim como prometeu. Pede até desculpas por ter demorado tanto. Ele cai no chão e parece que naquele momento a alma dele ou algo do gênero se separa do corpo. E ele continua andando, mas agora não mais com os olhos vermelhos. Helena diz que está tudo bem. Deve ter sido difícil, mas o bebê chorão conseguiu encontrar o caminho até ali. Ele lamenta não ser digno de segurá-la mais em seus braços, por ter suas mãos agora manchadas por tantas vidas que deu fim. Ela diz que ele cumpriu sua missão, e eles ficarão juntos para sempre agora, irão para o mundo deles. É como se as chamas começassem a arder ao redor deles, e Helena está lá, com as mãos para o alto, enquanto o corpo de Abel está no chão. Aquele corpo não fica ali por muito tempo, as chamas aparecem e ele desaparece. A última coisa que Helena diz é: Fena, agora tudo depende de você, tenho certeza que se sairá bem. Ela queria falar com sua mãe, mas é surpresa pela imagem de seu pai quando mais novo. Ele diz para ela: eu não sou seu pai, somos apenas sinais. E de repente, não é mais Franz, é Cody. Ele diz que é o observador, o narrador da história dela. Agora aquele Franz mais novo e Cody dizem que são parte do Éden e o Éden parte deles. Eles comandam a linhagem de sacerdotisas e suas vidas, e as guiam até o Éden. Fena se vê em um lugar que não tem nada, e Cody diz que ali é a entrada, e garante que Yukimaru está a salvo. Fena, a filha de Helena e do rei da Inglaterra, foi guiada até ali também pelas pistas e visões que ela vivenciou e que pertenciam à sacerdotisa anterior e parente distante dela, Joana d'Arc. Fena passou por um teste para ver se tinha o que é preciso para se tornar uma sacerdotisa e provou que sim. Procuravam por alguém para cuidar de um grande número de almas no lugar deles, e assim nasceu a sacerdotisa das escolhas. A grande escolha, aquela que Fena nasceu para fazer, é sobre a criação e a destruição. Destruir o mundo ou deixar como está. A humanidade acabará agora ou em um futuro distante. Ela é a sacerdotisa e deve escolher já. A primeira visão que mostram é da mãe dela tendo o castigo da fogueira. A humanidade mata para proteger e compete para sobreviver. Com as coisas desbalanceadas agora, em algum momento todas as formas de vida serão extintas. Nada está totalmente fadado a acontecer, são todas probabilidades. E eles resolvem mostrar para Fena uma probabilidade mais próxima de acontecer aos guerreiros. A visão é deles todos derrotados, e Fena deve fazer logo sua primeira escolha. Sem escolher, as areias do tempo cairão naturalmente. Um estalar de dedos e outra realidade. Fena, diferente na aparência, está em algum lugar com Yukimaru. É um mundo livre da morte, uma arca do tempo que vaga sem rumo até o dia do renascimento, onde serão escolhidas almas puras em ordem aleatória para que continuem a viver, e as outras irão para o esquecimento. Para criar o novo, destrói-se o antigo. Permanecem apenas o vento, a terra e o mar. Quando a sacerdotisa renasce, apenas a única pessoa considerada mais adequada a ser seu companheiro fica ao lado dela. O último aviso que dão é que após a escolha, a missão como sacerdotisa se encerra, e assim ela perde todas as suas memórias. O coração humano é frágil. Seja a destruição ou a sobrevivência, o coração se quebraria com a escolha. E não é isso que o Éden deseja. Para que a próxima geração de sacerdotisas exista, pedem que Fena continue sua linhagem. Ela acha aquilo cruel, e Yukimaru diz que ela nasceu para fazer a escolha. Ela tem visões de todos seus companheiros lhe dando coragem e dizendo que toda a jornada preparou ela para isso. Ela parece ter fé em si mesma e a cena muda. Os outros ainda estão lutando e pensam que Yukimaru vai conseguir ajudar Fena. Devem sair dali antes que tudo desmorone. Yukimaru vê Fena como se fosse uma visão, igual viram Helena anteriormente. Ele diz para ela que precisam sair logo dali, mas ela diz que não pode ir com ele. Também diz que fugiu de memórias até agora, que tentou esquecer, mas a única que ela nunca esqueceu foi ele. Ela foi capaz de seguir em frente porque ele disse que iria encontrá-la novamente e ele realmente encontrou. Todos os momentos da jornada se tornaram memórias preciosas, mas ela vai perder essas memórias. Por fim, agradece tudo e pede desculpas por qualquer incômodo, e diz que vai criar um futuro onde todos eles sobrevivam. Yukimaru diz que está tudo bem e que não importa o que aconteça, ele vai proteger ela.
Ela revela estar insegura e com medo. Ela vai esquecer todos eles, deixar de ser ela. Mas ela não pode fazer uma escolha que envolva só Yukimaru. Ela gosta de todos, então é o único jeito, mas ela está com medo. Ele diz que sempre estará com ela e que ela sempre será ela. Isso de certa forma traz conforto para a Fena, que novamente agradecendo o rapaz, começa a desaparecer. Ele diz que nunca vai esquecê-la e vai encontrá-la de novo. Mesmo que ela esqueça das coisas, ele vai fazer lembrar. Ela responde que sempre gostou dele e sempre vai gostar, e assim desaparece, com o rapaz aparecendo em uma ilha vazia, aparentemente sozinho. Ele não está sozinho. Fena está lá, agora com cabelos pretos. Ela pergunta quem é ele e quem é ela, e ele segura sua mão e diz o nome dos dois. Os outros estão logo ali no navio, cheio de tesouros, comemorando, e Yukimaru diz que devem voltar com seus amigos. Eles vão passando por diversos lugares que já visitaram antes para ver se Fena se lembra de algo, mas ela sempre diz que não lembra de nada. Chitan entrega a espada lendária para seu irmão e aparentemente são deixados em paz sobre esse assunto. Em dado momento, Fena ouve uma voz perguntando se ela espera encontrar resquícios de sua memória, mas logo volta com os outros. Na cena final, Yukimaru entrega um presente para Fena, como aquele que deixou no começo de tudo, e diz que seus sentimentos nunca mudarão. Mesmo que muito tempo se passe, ele irá protegê-la. Ele ama Fena. Ela pensa consigo mesma que sempre esteve esperando pelo dia em que ele diria isso. E assim termina a história.